Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, quinta-feira, nossa aula de produção de texto. Então, eu irei pedir que vocês, por favor, peguem o livro de vocês de produção de texto. O último assunto trabalhado no nosso livro de produção de texto foi cordel, tá bom? Então, vocês agora irão colocar na página 25 e vamos trabalhar hoje sinopse, certo? Então, Tiana irá colocar aqui as páginas de hoje, classe, livro de produção de texto. 25, 26 e 27. Então, as páginas de hoje as páginas de hoje serão as páginas 25, 26 e 27, tá bom? Pegue, tia vai esperar um pouquinho para que vocês escrevam e a gente faça juntos a leitura do assunto de hoje. Então, o assunto de hoje será sinopse, certo? Então, pegue e vamos fazer a leitura. Ai, tia, será que é um assunto difícil? Não é um assunto muito fácil e muito tranquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão ao cinema e vocês querem assistir um determinado filme e aí lá tá o cartaz bem grande desse filme e tem um pequeno resumo no filme que vai te chamar a atenção. Tem aquele pequeno resumo ali que eles colocam as coisas que eles imaginam que irão chamar a atenção do leitor. Então, a sinopse é isso, gente. É algo que eles vão despertar o desejo de você assistir aquele filme, tá certo? Então vamos lá. Ler um livro, não é só para filme, mas ler um livro. Então é algo que ele vai tirar ali para chamar a sua atenção. Tá certo, turma? Então, vamos ler. Sinopse. É um relato de um filme, de um livro, pode ser de uma peça de teatro, ou seja, não é algo específico só para filme, não é algo específico só para livro, não. Mas é um relato de um filme, de um livro, etc., que traz informações breves sobre a obra, a fim de apresentá-la ao público, abordando os pontos principais da história, o autor, o elenco, os personagens, se houver. Então, gente, o que é a sinopse? Você vai pegar a sinopse de um livro. Eu estou numa livraria, eu não conheço determinado livro, mas aí eu vou lá na parte que tem sinopse e vou ler aquele resumo para saber o que o livro vai me trazer. Então, dali é muito importante, porque dali eu vou perceber se eu tenho um interesse naquele determinado assunto, naquele tema. Eu irei ficar sabendo as pessoas que o autor do livro. Então, a mesma coisa de um filme, os atores, as atrizes que estão ali, o elenco daquele filme que nos traz o filme. Então, a sinopse, a gente pode dizer que é um pequeno livro de Pedro Bandeira, mais respeito, eu sou criança. Ou então, leia a sinopse do livro de Pedro Bandeira, mais respeito, eu sou criança. Então, você vê que é um livro. Vamos ver de que se trata esse livro. Vamos lá, na sinopse vem dizendo. Olha só. Todo mundo diz que as crianças devem respeitar os adultos. E os adultos não têm de respeitar as crianças? Este é um assunto sério mesmo. E toda vez que um assunto é sério mesmo, o jeito é pensar nele através da poesia. Por meio dela, conseguimos dizer melhor o que sentimos, o que sonhamos e o que nos incomoda. A poesia é uma maneira de tirar o retrato dos nossos sentimentos. E este livro é uma maneira de responder
aos adultos quando eles vêm com abusos, como cala a boca, menino, pare quieto, menino, vá para o seu quarto, menino, que isso não é conversa para criança e coisas desse tipo. Então, essa sinopse mostra bastante o que trata o livro. Ele trata dos respeitos que os adultos precisam ter com as crianças. Então, a gente sempre ouve, né, que as crianças precisam respeitar os adultos. E será que os adultos não precisam respeitar as crianças? Então, é um tema, se eu me interessei bastante, se eu visse esse livro, eu com certeza eu iria me interessar. Mas você vê que é um assunto bem proveitoso. Então, provavelmente as crianças iriam se interessar muito por esse livro, não iriam? Aí diz assim, mais abaixo: as sinopses não devem pontuar a obra de maneira crítica. Então, eu não estou ali na sinopse para criticar, não. Ela traz só o relato do que vai nos trazer a obra. Ela nem vem com crítica positiva e nem com crítica negativa, mas apenas informar o leitor ou espectador o que aguardar. Ela vem só como uma informação. Ela nem critica positivamente nem negativamente. Certa de muitas vezes, no entanto, as sinopses são fundamentais para determinar o interesse ou não do público pela produção. Eu mesmo, quando eu vou assistir um filme na Netflix, eu não tenho indicação de ninguém, mas aí eu gostei do título daquele filme. Eu leio antes de apertar lá, assistir. Se você observar ali, tem um pequeno resumo que é a sinopse, certo? É um pequeno resumo que você vai ler para ver se interessa pelo filme. Eu já assisti filmes maravilhosos, não conhecia, ninguém me indicou, mas aí eu li a sinopse do filme, gostei, me identifiquei e assisti o filme, e o filme foi maravilhoso e indiquei para outras pessoas. Comigo sempre eu gosto muito. Quando não é indicado, eu procuro fazer desse jeito. Certo, turma? Aí mais abaixo diz assim: a sinopse não é o mesmo que um resumo. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Que quando eu digo assim, que como se fosse um pequeno resumo, ele não é um resumo. Certo? Num resumo, a diferença do resumo para a sinopse é que a sinopse ela é bem mais curta. O resumo não, você vai fazer realmente contar um pouco da história do filme. A sinopse, você vai contar as coisas que a gente pode dizer que mais irão chamar a atenção. Ela tipo, vai fazer um comercial para que você adquira o produto ou que você assiste ao filme. Então, a diferença é essa. O resumo não, vai contar realmente a história, né? Mais curta que o filme, vai contar a história. A sinopse, gente, ela vai chamar a atenção do leitor, tá certo? Pois não abrange todo um enredo, né? Porque o resumo ele vem com a obra ali menor, mas ela vem contando ali até o finalzinho. Já apenas faz com que o leitor conheça os principais momentos da obra. É o que eu falei, a diferença é que o resumo ele vem contando até o final do filme, menos, mas vem. Já a sinopse, gente, ela conta só aquilo que ela acha que vai chamar a atenção, tipo um comercial. Certo? Entenderam? Então, vocês agora irão colocar, por favor, nas páginas 26 e 27, eu irei fazer com vocês o que não for pessoal. O que for pessoal, eu deixarei para vocês, certo? Então, vocês irão colocar agora na 26, desculpa, 26. Ok? Que diz assim: da sinopse que a gente acabou de ler, sinopse que a gente acabou de ler, vocês irão responder no quesito 1. De que trata a sinopse que você leu? E aí, eu acabei de dizer.
E aí, gente, o título do livro é Mais Respeito, Eu Sou Criança. E aí, de que trata a sinopse que a gente acabou de ler? Trata do respeito que as crianças devem ter com os adultos? Ou trata do respeito às crianças? E aí? O segundo, não é isso? Do respeito que as crianças merecem, certo? Então, você vai colocar aí, trata do respeito às crianças, ok? Porque a gente já entende que o livro traz que não só os adultos precisam de respeito, as crianças também precisam ser respeitadas. No quesito 2, eu irei responder, mas se você eu quero responder outra coisa, não tem problema. Diz assim: para quem a obra é voltada? Como você concluiu isso? Vocês observem que tem duas perguntas. Então, vão ser duas respostas. Então, diz assim: para quem a obra é voltada? Foi voltada para os adultos? Será que foi voltada para os adultos? Claro que não. Quem vai se interessar mais pelo assunto são as crianças. Então, a gente pode colocar assim: a obra é voltada para o público infantil, certo? O próprio título da obra mas respeito, eu sou criança. Pelo título, você já consegue identificar para quem foi voltado, né? O livro, de quem vai despertar o interesse. Eu não sou criança, mas me despertou. E me despertou o interesse de ler esse livro. Eu vou até procurar o livro. Achei bem interessante, mas a gente sabe que toda criança, né, que lê a sinopse, ela vai se interessar pelo assunto. Ok? Aí diz, como você concluiu isso? Aí, no caso, eu já respondi aqui. A primeira resposta, a obra é voltada para o público infantil. Aí, como você concluiu isso? Aí eu coloquei o próprio título da obra, Mais Respeito, Eu Sou Criança, deixa evidente isso. Se eu posso colocar de outra forma, pode, certo? Mas com a minha resposta, vocês observem que foi respondido as perguntas, tá bom? Então, façam aí para que a gente possa continuar. Ok, turma. Tia Ana agora irá ler a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8. Por quê? Porque são respostas pessoais, tá bom? Mas aí eu irei ler com vocês. Diz assim a 3. Você já conhecia essa obra? Essa obra que a gente acabou de ler. Você já conhecia? De quem é? É de Pedro Bandeira. Aí você vai responder se sim, sim, se não, não. Aí pergunta: você acredita que as informações da sinopse são suficientes para estimular a curiosidade do público? Aí se você acha que sim, você vai justificar por que você acha, o que trouxe na sinopse que você acha que vai despertar. Se não, também você irá justificar. No quadro diz assim:
Caso não conheça a sinopse, despertou seu interesse. No meu caso, eu não conhecia e eu achei muito interessante o livro. Né? A sinopse que eu li, provavelmente o livro, eu achei bastante interessante. E vou, inclusive, procurar. Se sim, o que mais chamou sua atenção? Você vai colocar. Se sim, você vai dizer o que mais chamou sua atenção. Certo? Na página 27, diz assim, quesito 5. A partir da leitura da sinopse, você acredita que a produção transmita alguma mensagem ao seu público-alvo? Preste atenção. A partir da leitura da sinopse, você acredita que o que eles fizeram transmite alguma mensagem ao seu público-alvo, às crianças? Vocês acham que transmitem? Se sim, vocês justifiquem. Se não, eu também gostaria que vocês justificassem. No 6 diz assim: antes de se decidir por um seriado, livro ou filme, você costuma ler a sinopse ou apenas segue recomendações? Foi o que eu falei para vocês. Geralmente eu assisto bastante filme de alguém que me indicou, mas também eu sinto lá na Netflix e começo a procurar pelo título e depois eu vou lá na sinopse, aí eu me identifico ou não com o filme. Aí tá perguntando se vocês acontecem isso com vocês. Ok, gente. No 7 diz assim: você acredita que as sinopses podem ser um bom meio de informação acerca de uma obra ou apenas uma leitura não é suficiente? Você vai dizer se sim ou não. Para mim, é super suficiente. Aí você vai justificar. O 8 diz: pesquise a sinopse de um filme que você tem interesse em assistir, escreva no espaço abaixo. Gente, não é um resumo, tá? Porque o resumo vai estar lá mais coisas. Você vai pesquisar, fazer essa pesquisa de um filme que você gosta, você coloca lá, exemplo, sinopse do filme Meu Malvado Favorito, um exemplo, certo? O filme que você mais gosta. Ok, expliquei. Então, vamos fazer o seguinte, a 26 do 3... 27 e 28 se transformaram em atividade de casa, porque são todas respostas pessoais, tá? Então, vocês irão, façam assim, por favor. Casa. Não esqueçam de colocar a data de hoje. Vou colocar a página 26, quesito 3 e 4, né? 3 e 4, página 27 e 28, porque são respostas pessoais que vocês terão que responder, tá certo? Certo, gente? Na página 28, ele pede para você novamente pesquisar. Tia, pode ser a mesma da 27? Pode, só que com uma diferença. Você vai desenhar o seu filme. Diz assim, agora você vai escrever a sinopse do filme ou livro favorito. Para isso, siga algumas instruções. Então, tá dizendo aqui, ó, algumas instruções onde você vai ler, vai montar aqui a sua sinopse e vai fazer o desenho com o título, certo? Ou do filme ou do livro. Certo, meus amores? Não façam, tirem foto, cuidado, gente, para não misturar. O resumo é parecido com um resumo. É bem parecido, mas não é um resumo, porque um resumo tem mais conteúdo. A sinopse só tem aquilo que vai chamar a atenção. Certo? Ok? Olha só, Tiana deseja um ótimo dia para vocês. Nos encontraremos na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau, quinto ano.